visita em meu quintal e o frenesi. E eu falo exatamente isso, assim, ó, por que eu fui pro kardecismo? Porque na minha juventude de militante trotskista libelu, evidentemente que a filosofia que me norteava era a dialética marxista, Marx, Engels, etc. Um parênteses, a gente vai ter que conversar uma hora dessa sobre isso vai render bastante, mas vamos adiante. Não, muita nomenclatura. Porque o Kardec não se furtou de falsear, de usar método científico para confirmar os fenômenos das mesas girantes nos saraus em Paris no início do século XIX. Então, a partir daí, eu consegui me convencer, né? Esse tríplice aspecto. E tu sabe para mim, o grande mérito de Kardec, Gaio, é quando ele, na verdade, coloca o seguinte: olha, e se em determinado momento evolutivo a gente descobrir que não era nada disso e é outra coisa, beleza. Então, ou seja, quando eu não tenho medo da verdade, isso me dá honestidade de propósito, Rô. Não é o problema da gente estar errado numa visão religiosa ou não, mas é quando eu tenho honestidade de propósito. Ou seja, exatamente isso. Para dizendo que uma verdade é capaz de enfrentar todos os momentos da humanidade, né? É aquela que se sustenta enfrentando os momentos que se vivem. O problema é que as nossas religiões, principalmente essas ocidentais, ditas cristãs, elas são literalmente um fim em si mesmo, né? Então elas não estão nem analisando o momento histórico delas, elas na verdade estabelecem como se não houvesse outras possibilidades. Inclusive a intolerância religiosa vem disso. Eu não considero nem a possibilidade de que talvez os judeus estejam certos. Né? Aliás, tem um teatro do Mr. Bean. O Mr. Bean, ele fazia engenharia antes de ser o cara conhecido. E ele tinha uma peça de teatro que ele era o demônio. E aí ele está recebendo as pessoas no inferno. E ele recebe uma horda de católicos. Porque aí ele olha para os católicos, estão surpresos? Pois bem, os judeus tinham razão. Então, gente, pelo menos respeitar, né? A tolerância, na verdade, de uma outra visão. Essa alteridade, ela pode ser construída no momento em que tu tem algo que possa ser um ponto de convergência. Eu passei por isso na prática na minha época de jornalismo lá na Pampa, que eu tinha um chefe que era aqueles católicos cheios de furos na sua história, né? Mas então eu não ficava discutindo com ele reencarnação e tudo, a gente falava dos santos que a gente acreditava, dos princípios bacanas de Deus, de solidariedade, né? Então dava para ter uma alteridade abrindo mão de algumas coisas. Assim como hoje, o que eu faço? Eu tenho poucos, porque eu não suportaria mais dos que eu tenho, bolsominions na minha vida, que a gente não se cutuca mais, né? Porque tem um vínculo antigo, não tem como eu tirar essas pessoas da minha vida, né? Mas a gente não fala mais do que já se falou, né? Então eu acho que tem alguma coisa que tem que ser produzida a partir disso. Qual é a diferença que para mim é insuportável? Né? Até quando, né? E o que não? Para mim, se alguém acredita em Deus, nos 10 mandamentos, acredita em bondade, em ética, tá de bom tamanho. Não precisa ser espírita, pode ser... E um detalhe, né, Gaio? Pode até ser um cara que elegeu a dúvida, ateu, isso. Não é isso que define, né? O que define é literalmente um mínimo de coerência civilizatória, né? Porque é quase incompatível alguém falar em Jesus e ao mesmo tempo dizer que é apoiador do Bolsonaro. Um cara que trabalha a morte. Tu entende? É esse nível, mas é isso que me parece assim, o momento histórico que a gente está vivendo, onde essa ignorância, literalmente, inclusive, do que tu professa. E tudo isso estava muito recalcado, eu acho, né? Porque a coisa veio assim de uma maneira avassaladora. Eu passei por isso lá no meu centro espírita, porque eu coordeno 2 trabalhos, um deles é um grupo de estudos. E eu não adianta, eu sou tinhoso, eu não consigo segurar minha língua em coisas que para mim são valores muito importantes. E aí a discussão apareceu, por quê? Porque o espiritismo ficou dividido, o Divaldo foi uma decepção horrível para nós, a Federação Espírita ficou neutra, né?
E, enquanto isso, a gente vê o Papa muito mais à frente, né, nas questões sociais, o catolicismo está avançando nisso, e o espiritismo ficou assim, uma parte em cima do muro, a outra, boa parte bolsominion, com o Divaldo dando para trás em coisas que há 5, 10 anos atrás ele não era assim. Ele apoiava o casamento gay, ele apoiava transexual, e aí agora, aí é que eu trouxe a discussão. Vocês acham que é coerente com a doutrina vocês apoiarem um líder que se revela pelo seu discurso trevoso? Isso é não entender o que Kardec disse, né? Que um líder tu reconhece pelo discurso, que para nós na psicanálise é sagrado, né? Que é o discurso do sujeito. Que por ação e omissão matou gente. E que por ação e omissão matou gente, né? Esse é o detalhe, ou seja, a ideia da consequência, né? A ideia do que as tuas ações têm consequência, do ponto de vista ético, não teria como. A Rô trouxe na outra conversa anterior algo terrível. Ela colocou alguns meninos que ela atende que se negando a vacina ou se negando a tratamento e imputando a um pastor a cura. A imunidade, a imunização. Essas trevas, elas não estão acontecendo só aqui. Eu fiquei surpreso ano passado, acho que, se não me engano, foi numa entrevista da Rudinesco, Rô, que ela disse que na França, mais de 50% das pessoas não acreditam nas vacinas. Isso é chocante, né? Olha nos Estados Unidos também. Eu acho que cabe aí uma leitura, gente. Tem uma... Eu não sei como é que a gente vai nomear isso, um primitivismo, uma forma que nega, né, um negacionismo, né, uma denegação, é um modo perigoso. De ética, de ciência, né? A denegação, ela perversa. Exatamente, tá? Exatamente. Sempre quando eu penso em perversão, eu penso em religião. Sempre. Então, assim, eu acho que essas formas, né, tão subliminares, né, e que voltam assim, ó, a um certo primitivismo da natureza humana, que a gente se absurda, né, que a gente assim se espanta, como, né, nos tempos atuais, a gente lê assim, como nos tempos atuais a gente pode ter esse tipo de... Sim, a gente claro, pode porque vamos pensar, assim, ó, se a gente se reportar ao mal-estar da civilização, né, a civilização ela pôde acontecer com êxito, né, com a repressão da raiva, do ódio, do gozo, né, dessas coisas primitivas para permitir o convívio social. Mas até que ponto isso não foi ficando, né, filogeneticamente até, né, e na cultura, né, e aí parece que agora, porque é uma coisa que a humanidade toda está agora se perguntando, tendo que se perguntar o que ela fez com o mundo, né, ao lidar com a economia, com a natureza, com a globalização, com a divisão do trabalho, né, a coisa não dá para pensar pequenininho. E essa pandemia, ela veio assim, a gente não vai resolver só o meu umbiguinho aqui, né? E isso que eu acho que pode ser rico para a gente pensar numa mudança. E aí a ética do amor, da solidariedade, eu acho que a gente pega dos princípios puros, mais cristãos também, por que não, né? Não digo no campo, depois do catolicismo, que foi deturpando com as questões instituídas, né? Eu acho que é um caminho por aí. Sim. Eu volto a dizer aquilo, é nos momentos de perda que a gente inventa grandes mitos, né? Tá, me deixa agora, ouvindo vocês, me veio algo. Tem um filmezinho muito interessante sobre Mussolini, que é Ele Voltou, tá? Se vocês catarem, Ele Voltou. Tá na Netflix? Isso, tava na Netflix, não sei se ainda tá. Olha, não, é um filme mesmo. A ideia ficcional é o seguinte, Mussolini chega hoje na Itália, tá? Por um evento qualquer, e rapidinho, gente, ele tinha uma horda de seguidores. Tá? Mas o mais interessante é isso, é que a fala dele quando ele diz o seguinte: eu
não inventei o fascismo. Eu só tirei o fascismo do inconsciente italiano. E Aí eu concordo, mas não, aí a única das poucas coisas que eu discordo do Freud, eu penso como o Bion. Não é o líder que faz, né? É o contrário, é a massa. Mas aí deixa eu dizer para dois. Agora a pergunta que eu quero fazer para dois psicanalistas. Isso era para ilustrar. Não parece para vocês que, por exemplo, se a gente pegar o Deus dessas religiões, esse Deus carrasco, ou seja, esse Deus, e tu pega um mito como o Bolsonaro, ou tu pega um líder que, mesmo mantidas as proporções autoritário, não parece um mecanismo muito parecido de uma criança em busca de um pai dominador que diga para ela que o que ela tem que fazer, que ela não se assuma, que ela não assuma a responsabilidade, ou seja, esse momento não cai como uma luva para quem não quer assumir a responsabilidade da sua história e não quer crescer? Porque tanto esse Deus que diz tudo que eu tenho que fazer, ou seja, que não me deixa desejar e nem escolher, ou um ditador, não cumprem a mesma função numa hora dessas? E será que não é esse inconsciente que vem para fora de botar... O masoquismo de quem escolhe, sim, que aí é isso que eu entendo também, que tem uma revelação do perverso de tudo que é lado e do que está no inconsciente coletivo, né, num viés mais junguiano. Então tem um masoquismo, porque essa gente, ele mesmo anda ofendendo os seus próprios seguidores, né? Vocês são nessa. Mas o Pedro pergunta de uma questão se isso que a gente requisita, né, não é dessa natureza de um mito, né? Da criança em relação ao pai, a criança que não quer crescer, ou seja, eu quero o meu pai sempre para me cuidar. Olha, tu é mais freudiano que nós. Ao fazer essa pergunta. A culpa é dela, porque eu toco de ouvido com ela há muito tempo, tu entende? Se tem alguém responsável, ela certamente é uma das pessoas que é responsável por isso. Não tem problema, né? Como o Lacan dizia que ele era freudiano, não lacaniano, a gente gosta da leitura de base freudiana, né? Porque... Mas essa pergunta diz assim, ó, eu me lembro de uma coisa que o Freud dizia, mais ou menos assim: Pedro, não vai responder a tua pergunta, é claro, porque ela é muito ampla, mas era mais ou menos assim: a criança é o pai do adulto, né? Ou seja, a nossa infância, assim, é decisiva para a nossa adultez. Claro. Então, talvez nisso que tu está dizendo, assim, se esse pai, né, esses mitos que hoje a gente cria na cultura, não é a falta desse pai lá na origem, Tá bom, seria muito assim, até simplista, né, esse raciocínio tão direto, né, mas em síntese, sim. Tá, mas vamos pensar, Rô, porque de qualquer maneira existe uma dialética de as coisas retomam, aí pegando um ganchinho meio marxista, da dialética marxista ou hegeliana, né? Hegeliana, assim, né, de um eterno retorno. Se a gente parar para pensar assim, ó, lá no mito do pai morto, tinha o pai da horda primeva, que era o que gozava de tudo, comia todo mundo, e a gurizada não podia fazer nada, né? Aí surge a relação homossexual nos campos, e aí chega um momento que este sofrimento, com ser contido no seu gozo, no seu desejo, chega um momento num limiar, e eu acredito que a gente vai chegar. Aí o que acontece? O pai tem que ser morto, né, como mito, e o totem vem simbolicamente para instalar na cultura a lei que o interdito do incesto, e aí vem a exogamia, e aí então é um marco civilizatório. Então eu acho que a gente pode estar de novo retomando isso como civilização para ir além, né? Porque o Bolsonaro é muito isso, né? Muito um mito, né, primitivo, como tu estava dizendo. Mas inventado por alguns, tá? Mas é que ele disse, ele revelou esse povo todo. Sim, Nós estamos no pré-interdito, então, nessa analogia. Claro,
é o teu amor. Sim, na visão otimista, né? Seria. O ano passado, lá, que pena que tu não estava na jornada, foi tão bacana, né? Porque a jornada da PUCO tratou muito disso, e eu fiz uma intervenção falando dessa questão de que a gente aí é uma teoria minha que eles acharam que tem fundamento. Eu me dei conta, assim, de uma coisa, que quando estava aquela divisão, em 2018, tá? O Lula vai, o Lula não vai, e aí o Haddad está lá, né? E o pessoal do PT segurando, porque queria que fosse o Lula não conseguiu transmitir todos os seus votos para o Haddad, mas uns 30% não foi. Então, qual é a minha teoria? Tem uns 30% que querem mito, seja da onde for. Então, existe uma coisa assim, que pede mito, que pede esse pai, mas aí não tem esse discernimento. Que pai é esse que eu quero? Sim, porque esse pessoal votou no Bolsonaro. É isso é interessante. Ou seja, ele. O Lula ganhava. Isso. Mas aí que tá, gente. Que povo inculto é esse que pede tantos pais? Sim. Pois é, esse é o meu socorro a vocês. Como que a gente cresce um pouquinho emocionalmente para dizer, não, a história vai ser feita por nós. E a democracia, o bom da democracia é que ela impõe essa responsabilidade para nós. Não vai ter salvador da pátria, velho. Constrói a tua história, seja responsável. Mas a gente vive numa sociedade que, analisando os conceitos freudianos de vocês, o que ela não tem é literalmente o pai para botar limite. Porque a gente quer, na verdade, um eterno colo de mãe. Olha só, outro dia eu estava num grupo de psicanalistas peripatéticos e aí veio a história do Dia dos Pais, tá? Sim. E eu disse, então, assim, de forma bem sintética, né? Assim, em síntese, eu sou muito sintética. Matei meu pai e minha mãe, simbolicamente. Simbolicamente. É isso que eu digo. Isso é uma diferença bem grande. Mas tem gente que não entende isso, cara. Saiu do grupo. Não, hoje, inclusive se a gente... Deu uma raparada. Gente, mas assim, tá tão grave que se a gente publicar, vou ter que botar uma legenda, pessoal, nós estamos falando em nível simbólico, tá? Por favor, isso não vai fazer mal pros velhinhos, não vai resolver o problema de vocês. E aí eu segui, matei meu pai e minha mãe, isso me foi possível, né, ser eu. Sim, mas hoje a gente vive um momento tão delicado que a gente tem que desenhar, porque senão vai ter gente judiando dos velhinhos, achando que isso vai resolver algum problema, Zé pessoal seu. Agora me ocorreu um outro gancho fundamental para a gente cotejar com a psicanálise, que é a questão da identificação, né? Porque o Freud dizia que a primeira identificação é emocional e que identificação não é imitação, né? E o que o Lacan diz? O Lacan fala do tesouro dos significantes, né? Que os pais que não são psicotizantes, que não são perversos, eles apresentam um tesouro e aí tu vai escolher, né? Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza